Caiu aqui, mas continuou gravando. Ah, Interessante isso. menos mal. Não sei. Eu não conferi depois se cortou ou não, mas quando eu voltei para a sala, estava gravando. Que bom. Pessoal, antes de começar, então, a gente queria colocar para vocês, aí alguém pedindo para entrar, que é importante que vocês deem conta daquelas 3 primeiras tarefas no mapa, tá bem? Que nós vamos, eu e a Paula, acho que dá um prazo até sexta-feira, né, Paula? Até amanhã, para que aquelas 3 primeiras tarefas, né, que é o mapa de onde vocês estão, o mapa de um lugar na arquitetura e o mapa de um caminho entre um lugar e outro, que nós pedimos, tá? Então, aquelas 3 primeiras tarefas correspondem ao primeiro bloco da disciplina. Então, a gente precisa fechar aquele bloco e a gente vai, então, dar uma nota para aquela atividade. Depois, na aula passada, nós pedimos uma tarefa no mapa que era localizar o arquiteto, né? Alguns fizeram já, que essa aí é em grupo. Então, nosso primeiro bloco foi individual. O nosso bloco 2, então, começa uma tarefa em grupo. Então, essa tarefa aí do arquiteto no mapa vai dizer respeito ao bloco 2, tá? E hoje a gente vai pedir mais uma no mapa. Eu acho que tu pode passar, né, Paula? Aí é só o endereço. Os trios. Só para confirmar, quem comentou lá no fórum, né? Quem foram os grupos que comentaram e escolheram um arquiteto para estudo. E nós queríamos saber, então, se grupos não escolheram ainda, porque pelas minhas contas estão faltando. Querem comentar aqui? Acho que não está o nosso grupo aí, mas a gente botou, eu botei pelo menos. Então diz para nós aí quem é o grupo, qual é o arquiteto escolhido, que nós anotamos aqui. A Paula anota. O Wellington, Vitória e Jocasta. Não sei, peraí. Tá, é que pode ter passado lá. E qual é o arquiteto que vocês escolheram? Karina. Peraí, deixa eu ver o nome dela. Karina. Guidolino. Isso, eu tava esquecendo como é que fala. Eu vou ver se eu acho aqui se postou, né? Porque que eu me lembro, eu postei. Perdão a minha voz. Não tem problema, eu anotei aqui já. Agora essa lista só para dar uma confirmada, para ver se algum grupo não está se conectando, né? Uhum. Ou se não se esqueceu de escolher o arquiteto e tal, aí a gente tem que escolher, tá? Porque a gente vai. Tá ali, tá? Para vocês verem. Tá ali o trio. Então, aqui deve ter pulado, né, Paulo? Deve ter. Às vezes a gente passa um ou outro. Tá? Mais alguém que não está em trio, ou que não escolheu o arquiteto, ou que nós não anotamos, eu e a Paula? Porque pelas minhas contas teriam que ter, aqui tem 1, 2, 3, 4. Mas eu acho que agora fecha, Dudu. Tinham 3 que estavam sem grupo, lembra? Tá. Seriam 10 grupos. E tem um quarteto, né? Eu acho que fechou. Acho que esse quarteto. Deixa eu ver esse aqui. Então, acho que agora fechou, né? Só para saber se alguém aqui que está na aula agora está perdido, não tem grupo, né? Que é importante. Porque a gente viu que alguns alunos, né, desistiram ou não entraram em contato. Então, seria importante que, se tem alguém perdido ou sem grupo, né, que se manifestasse, né, para que a gente não siga adiante com esse aluno perdido. Tá bem? Eu acho que seguimos. Então, qual é a ideia, né? Na aula passada, nós lançamos a ideia do bloco 2, onde nós estudamos alguns arquitetos, com a ideia que sejam arquitetos que trabalham ou que têm algum trabalho ligados ao sul, né? Ao sul da América do Sul,
Então, lançamos a ideia de uma prancha de biografia, uma prancha que nós chamamos a linha do tempo, uma prancha dos conceitos e uma marcação no mapa do lugar de onde é esse arquiteto. Tá? Nós vimos que alguns grupos já marcaram lá o lugar do arquiteto. Hoje, então, a Paula vai falar um pouquinho, né? Eu vou ajudando ela, para ajudar você sobre diagramação e composição visual. Esse é um tema, um assunto que serve não só para essa disciplina, para o trabalho que vocês estão montando, mas para trabalhos de projeto de arquitetura, né? E trabalhos de outras disciplinas também. Então, é um assunto bastante amplo. A gente abre um parêntese aqui, né? Porque, como são alunos do primeiro semestre, então é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente monta uma prancha, é possível que a gente domine essa linguagem. É disso que a Paula vai mostrar alguns slides e falar um pouquinho. Né, Paula? Acho que podemos seguir. Podemos, né? Então, como o Dudu disse, a aula de hoje é de diagramação e composição visual, e existem diversas maneiras que a gente pode fazer isso. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma maneira visual de como apresentar essa introdução. Aqui a gente tem outra que é diferente, e a gente vai... Desculpa. E a gente vai representando isso de diversas maneiras. A gente pode representar assim a letra contrastando com o fundo. A gente pode ter uma fonte mais desenhada, mais de efeito. A gente pode ter outra fonte que é mais escrita. Então, são diversas maneiras, e hoje a gente vai entender um pouquinho de como que a gente pode fazer isso dentro da arquitetura, dentro do design, para a gente entender como a gente pode apresentar melhor e esse material ficar mais melhor representado, né? Então, a gente tem que entender o que a gente quer comunicar, quais são os objetivos dessa prancha, desse banner que a gente está fazendo, se a gente tem um público-alvo e o que a gente precisa organizar. Para, então, poder diagramar essa prancha, dentro desse espaço que a gente vai ter, a gente precisa colocar todas essas informações importantes. E a gente precisa entender como que essas informações vão se organizar dentro dessa prancha, para a gente conseguir ressaltar o que a gente quer e deixar o que a gente não quer mais apagadinho um pouco, né? Então, a gente tem diversos formatos que a gente pode representar. A nossa aqui na disciplina é esse formato A3 aqui, tá? Mas durante a faculdade, provavelmente, vocês vão apresentar em diversos formatos diferentes. E aí, depois, tem os outros formatos, que são tipo celular, rede social, Instagram, Twitter, sei lá o que vocês vão precisar apresentar, tá? Mas a gente ressalta aqui o formato da disciplina, o formato A3. Então, aqui a gente começa com alguns princípios, que acho que o principal e o que a gente mais dá enfoque na arquitetura é o grid. Tá? A gente sempre vai separar as folhas em três grades, né? 3 colunas e 3 linhas. E a partir desse formato, a gente pode dividir ele, subdividir para outros formatos, tipo, aqui a gente tem 2 linhas e 3 colunas, aqui tem um quadradinho só. Então, a gente vai entendendo como é que a gente vai diagramar e colocar essas informações que a gente precisa dentro dessa prancha a partir desse grid. Ô, Paula, é bem importante, né? O grid, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai diagramar alguma coisa, que tenha imagens, textos, né? Em arquitetura, a gente vai ter plantas, desenhos também. O grid mais comum, que é o que a Paula está mostrando aí, é esse que divide uma folha em quadradinhos ou em 6 partes, né? No caso de uma folha A3, passa para outra ali, Paula, que tu já estava,
que é esse que divide a área em 6 partes iguais. Eu posso dividir em 3 partes, em 2 partes, tem uma variação, mas é importante fazer essa divisão, né? Senão, o que acontece? Eu vou jogando as informações de qualquer jeito, né? Então, eu diria que o grid é essencial. Às vezes, os alunos têm preguiça de pensar nisso, mas o grid organiza as informações, né? E a maioria dos programas já faz isso automático, né, Dudu? Eu não sei como é que é o Canva, porque eu nunca mexi, acredito que seja o que eles estejam usando mais agora. O Canva faz, bem. Faz. Faz. Eu sei que o InDesign e o Photoshop, tu só coloca ali quantas linhas, quantas colunas tu quer e ele já faz direto, já pergunta se quer espaçamento, se não quer. E se alguém for montar no PowerPoint, a gente pode fazer, né, no PowerPoint, essas linhas, depois apaga. Né? Caso até tem como fazer e deixar invisível e tal, mas dá para fazer a malha e depois apagar, tá? Se alguém for montar isso no PowerPoint, né? Então, é importante esse início da organização, né, da prancha. Então, a partir desses grids, a gente tem que pensar em alguns elementos básicos para a gente poder entender como compreender melhor esse grid, né? Essa malha que a gente vai ter de plano de fundo, assim. Então, a partir do grid, a gente cria a margem, porque a gente precisa de uma margem para trabalhar, principalmente quando a gente tem impressão. Quando é formato web, não é tão necessário, né? Mas é sempre bom deixar uma margem, porque é esse momento de respiro que tem na página. Então, a gente cria uma lógica para essa página acontecer, assim. E aí, aqui tem alguns elementos importantes no grid, né? Que é a coluna, o módulo e as zonas espaciais, que são essa junção de vários módulos, onde a gente vai estabelecer o que a gente vai apresentar maior, o que a gente vai apresentar menor. Aqui o princípio de ênfase, que é quando a gente escolhe como é que a gente vai ressaltar alguma coisa. Por exemplo, aqui a gente tem uma malha bem regular e tem um elemento menor. Esse elemento menor, ele está ganhando destaque por ter uma malha muito regular, né? Aqui é a mesma coisa, tem uma malha regular e esse elemento, apesar de estar no mesmo tamanho, ele está rotacionado, ele dá uma giradinha, e aí por isso que a gente ganha esse destaque nesses elementos. A gente tem que entender como é que eles funcionam para entender como que a gente pode dar ênfase nesses espaços. Aqui o princípio de balanço, que é a gente vai entender como é que esse grid total funciona, e a partir desse grid total a gente pode ir subdividindo eles. Ó, isso aqui é uma metade de um grid, que é esse grid aqui, ó. Esse grid é o inteiro e esse é a metade. Então, a gente vai entendendo como é que a gente pode subdividir essa página para essa página ter um destaque a partir de alguns elementos que a gente está pensando. Poderia ter um destaque, uma ênfase aqui em algum lugar. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem vários elementos pequenos. Talvez eles estejam ganhando destaque porque eles são pequenos em relação a esse. A gente ainda não sabe porque não tem elementos gráficos nessa página, né? Mas a gente tem que entender tudo isso para saber como que a gente pode dar uma melhor ênfase para todos os elementos que a gente quer, que a gente precisa dar ênfase. Aqui, então, a regra dos terços, que era o que a gente já tinha um pouco explicado. A partir desse grid, a gente tem essa regra dos terços, que é onde se encontram essas uniões desses grids, né? A regra dos terços é a regra mais simples que tem, que é essa divisão em 6 retângulos, né? Se diz que o olho da gente vai sempre para o terço que fica aqui no canto abaixo. É a primeira leitura. Por isso que o selo do desenho de arquitetura e urbanismo, aquele selo tradicional, fica posicionado nesse canto, né? O canto direito é esse abaixo.
tradicionalmente, quando eu tenho aquele selo, né, tradicional, porque é o primeiro lugar e a leitura se dá daí para a esquerda, da direita para a esquerda, quando eu vou ler o desenho como um todo, né? É claro que é o que a Paula mostrou antes, né, a partir do balanço e do que eu tenho para mostrar das fotos, do texto, eu posso ir ocupando 2 partes, 3 partes, né? A partir de como a gente vai entendendo esses elementos, a gente vai distribuindo, né? Vai acabar resultando numa ideia harmônica, né? Ali também mostra que eu posso pegar esses terços e mexer um pouco, né? Vou deixar para ti. Então, aqui a gente tem um guia de composição, assim, eu vou passar aqui, a gente tem alguns exemplos. Então, a gente consegue ver que essas composições, elas se enquadram em várias coisas, né, em diferentes tipos de diagramações. Olha como a foto encaixa direitinho com a chamada da revista, né? Isso não é por acaso, é de propósito. A gente pensa nessas coisas, para essas coisas acontecerem de forma mais harmônica dentro desse espaço que a gente tem. Aqui a gente tem, olha só, um terço, aqui tem outro terço que acaba bem na cabeça da Malala. A gente consegue perceber isso, com o tempo a gente vai ganhando mais experiência e a gente vai entendendo como é que essas coisas acontecem. Então, é esse tipo de coisa que a gente quer que vocês entendam, assim, né, Dudu? Que a gente precisa organizar as coisas dentro desse espaço que a gente tem para essas informações ficarem mais visíveis. Isso é bem importante. A primeira coisa que a gente olha, né, quando a gente vê as pranchas, é quando não foi pensado em relação a essa organização. Então, estão os elementos todos jogados, voando no ar, né? Agora, mais para o fim, acho que tem os exemplos, né, Paula? De pranchas que estão boas. Uhum. E aí também. Tipo, aqui a gente consegue perceber direitinho, né? Onde é que tem um terço aqui, outro terço. Provavelmente esse terço grande esteja dividido em outros terços pequenos. A gente não tem certeza, mas a gente enxerga, né, Dudu? A gente que já tem um olho mais treinado para isso, a gente vê onde é que estão os terços, onde é que não estão. Direitinho que tem uma linha vertical, lá em cima uma horizontal e uma outra linha. Então, tem uma divisão geral, depois dentro de cada uma tem outras divisões, né? Tem uma complexidade de leitura, mas sempre quando a gente olha um cartaz, uma prancha, uma das coisas e que a gente monta da gente, é importante olhar e dizer qual é a primeira coisa que eu leio. Então, tem coisas que são importantes, o título, o nome do arquiteto, né? Eu tenho que olhar e ler já. Eu não posso ficar procurando. Qual é a informação que eu dou ênfase e qual é a que está pequenininha ali, né? Então, aqui, dá para ver que essa parte branca, né, é a que eu olho primeiro. Eu tenho uma parte branca, uma preta e uma meio cinza. Então, provavelmente, eu vou olhar para essa parte branca primeiro, né? Então, é importante, quando eu monto isso também, eu dominar a leitura. Então, perceber o que eu montei, o que eu estou olhando primeiro. Às vezes, quando vocês montam e a gente vai orientar, a gente faz vocês perceberem isso, né? O que nessa prancha eu olho primeiro? Às vezes eu estou olhando uma outra coisa, que não é o principal para a leitura da prancha. Então é meio que nesse sentido, né? Então, a tipografia aqui, que é algo que é importante para nós, arquitetos urbanistas, né? Porque, às vezes, a gente faz uma prancha pensando em um conceito, por exemplo, e a gente não consegue estabelecer esse conceito, não faz essa fonte conversar com esse conceito. Para mim, o exemplo mais claro é colocar Bauhaus com uma fonte serifada, que são essas fontes que têm esses tracinhos, assim, né? Mas essas fontes são mais fáceis de ler numa leitura, num corpo de um texto que tem uma maior extensão, assim. A gente normalmente usa as fontes sem serifa para títulos e coisas do tipo, e as fontes com serifa para corpos de texto, né?
Então, sabe o que é serifa? É essa coisinha que apoia a fonte. Esse tracinho do ar apoia. E ela é boa para leitura, porque tu vai lendo, vai tendo uma leitura que é apoiada no plano horizontal, né? O olho vai acompanhando o tracinho, né? Não perde essa linha que a gente tem. Então, aqui a gente tem um exemplo de escala, que, né, a gente vai sempre olhar para essa parte maior primeiro, depois essa parte menor e essa parte menor ainda. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, eu olho para essa prancha, eu bato o olho direto na Frida, né? Eu sei quem é a Frida, ela é uma figura icônica, então eu não precisaria nem ler o nome dela, mas a partir dela, para mim, a primeira coisa que chama atenção depois da imagem dela é o nome. Então, interessante que é a imagem e depois é o nome, que é o título, né? Então vejam que quem montou está dominando isso, está querendo isso, não colocou o texto ou o mapa, né? Depois dá para ver que tem outras fotos, tem mapas, mas não é isso que está falando em primeiro lugar. Tu vai sempre olhar a figura mais importante daquele painel, daquela prancha. Por exemplo, a Vila Savoy, né? Aqui também, a Vila Savoy, o nome está enorme, mas tu vai olhar primeiro para a imagem. Então, é dominar como é que a gente vai fazer todos esses balanços numa prancha, num banner, no que vocês precisarem apresentar, né? E aqui está falando, é o The New York Times, e a gente está explicando que textos compridos são um problema em prancha. Por exemplo, nessa prancha a gente tem um textinho bem pequenininho aqui, ó, que eu não consigo ler, mas deve falar alguma coisa específica sobre a Vila Savoy. E evitar os textos muito longos. Por exemplo, a gente tem um texto aqui que ninguém vai parar para ler, né? Mas se ele já tiver dividido e justificado numa melhor leitura, com destaque em pontos importantes, talvez a gente consiga parar e ler. É só o jeito de representar aquilo que a gente está falando. Esse texto aqui não tá justificado, ele está um corpo inteiro de texto. Olha como fica mais difícil a leitura, né? Aqui a gente ganha destaque algumas coisas, então a gente sabe o que é mais importante. A gente pode parar e ler o texto mais dividido, fica mais fácil a leitura. Aqui é a teoria das cores, que eu acredito que vocês vejam isso em projeto no primeiro semestre, né? Mas a gente vai dar uma base para vocês, que é o círculo cromático. E a partir desse círculo cromático a gente faz combinações com as cores, né? Aqui a gente tem as cores primárias, que são o azul, amarelo e vermelho, as cores secundárias, que são o roxo, o verde e o laranja, e as cores primárias, secundárias e terciárias, elas se juntam nesse círculo cromático. E ela vai dar mais pigmentada aqui, na borda de fora do círculo, até a cor menos pigmentada, que vai chegar ao branco aqui no meio, né? E a partir disso, desse círculo cromático, a gente começa a fazer algumas combinações com as cores, que são as combinações complementares, que é quando as cores opostas, a gente junta, por exemplo, o verde e o vermelho, que são opostas no círculo cromático. As análogas, que é essa aqui, que são as três juntas no círculo cromático. As tríades, que são quando são três opostas, então a gente vai formar um triângulo nesse círculo cromático. As complementares decompostas, que é, por exemplo, aqui o vermelho e 2 tons de verdes, né? A gente vai ter esse triângulo mais fechado um pouco. A complementar dupla, que a gente vai formar um quadrado. E a monocromática, que aí a gente vai pegar uma cor e vai decompor ela em mais pigmentada e menos pigmentada. E a gente vai escolher como é que fica melhor para o projeto, para a prancha, independente do que for.
Eu acho importante, bom, primeiro que para cor, né, o mais simples que a gente usa mais são as complementares e as monocromáticas. Nós usamos muito essa combinação, né? A gente no automático usa muito a complementar e a monocromática. Também é importante ressaltar o uso das cores neutras, tá? Do branco, do preto, dos cinzas, dos tons terrosos. Então, existe uma gama de cores neutras de fundo, que às vezes eu noto que vocês esquecem, né? Da cor neutra, da cor de fundo. Então, é importante, né, pensar nela também. Eu não preciso colorir tudo, que às vezes fica um pouco pesado, saturado, né? Saturado. Então, geralmente a gente usa complementares ou monocromáticas. E a escolha da cor depende muito de bom senso também, tá? Porque às vezes existem algumas combinações que não seguem essas regras e são interessantes, depende muito. Então, eu diria que a escolha da cor a gente usa essas regras quando eu não. Eu vou usar um verde, eu já sei que a complementar, né, a que dá maior contraste entre ela é o vermelho, a que está oposta a ela. Então, quando eu tenho dúvida, eu já testo com uma cor complementar, mas eu também posso ir me movimentando nesse círculo, e pode ser que funcione, porque vai depender muito do meu conteúdo, né? Das fotos que eu tenho, do arquiteto que eu escolhi. Então, tem uma variação. O que a gente está mostrando aqui é uma regra bem geral, né? Uma regra da teoria da cor mesmo. Mas depende um pouco do consenso. E aqui a gente percebe, né, as cores aplicadas às marcas, e inclusive tem esse livro aqui que fala um pouco. Depois eu até posso colocar na aula para eles, que cada cor ela tem um sentimento que passa, enfim. Então, né, por exemplo, a Coca-Cola não é vermelha à toa, a marca dela, né? Ela quer chamar atenção, ela quer te mostrar que tem energia, que tem, sabe? Então, vocês precisam perceber o que vocês estão fazendo, assim. Essa sensação das cores geralmente está conectada com elementos da natureza, viram? Aqui embaixo tem... O azul está conectado à água, né? Então, tem, essas cores mais quentes estão conectadas ao fogo, a esses elementos, né, mais naturais, ao sol. Então, tem uma relação entre essas ideias. Em conceito, a gente usa bastante cor, né? Então, saber o que a gente está botando num conceito e por que aquela cor que a gente está usando, né? E nessas pranchas é bem interessante o uso da cor, né? Então, eu tenho um arquiteto que tem uma ideia mais forte de sustentabilidade, né? Da natureza. Bom, então é legal eu usar azul, verde, né? Tem uma relação. Não, eu tenho um que é mais da coisa tecnológica, do metal, então a gente pode pensar qual é a cor que é mais próxima, né, a essa ideia. Até pelo uso que o arquiteto faz na sua obra, né? Às vezes, né, não é sempre, isso é bem coerente, né? Isso demonstra uma coerência. Então aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? Uma cena de um filme com as cores análogas, assim, para vocês verem como impacta a cor em tudo que a gente faz, na verdade, né? Mas aqui pintura com complementar dupla. Olha como o contraste ressaltou as pessoas que estão no meio da plantação, né? Talvez se ele tivesse colocado com cores como essas, não ressaltasse tanto o azul que está ressaltando as pessoas não ressaltasse, porque seria laranja, alguma cor assim. Então a gente trouxe o sitezinho da Adobe, que ele é gratuito, e vocês podem criar palhetas de cores nesse site, ele é ótimo.
Ele já tem algumas palhetas prontas, mas vocês podem criar palhetas. Ele é muito legal. E vocês podem navegar por ele aí, que vai ter várias coisas. Tem tendências, tem o que as pessoas estão usando em arquitetura, tem o que as pessoas estão usando no design. E ele vai resultar ali, quando a gente escolhe as cores, num númerozinho que tu pode usar lá. Eu acho que no Canva, acho que usa, né? No Photoshop, então tu vai conseguir reproduzir essa cor. Isso é bem interessante, né? E ele faz... Aqui, ó, vocês estão vendo que ele tem todos os tipos daquelas combinações que a gente já tinha falado antes. Então, vocês podem escolher o que vocês querem, vocês podem fazer uma personalizada, como o Dudu tinha dito antes. Eu posso escolher, sei lá, esse azul aqui, mas eu quero um rosa junto. Então, vocês podem escolher como é que vocês querem essa paleta. Bom, aqui é identidade visual, né, que então vocês vão escolher fazer reunir todas essas informações que a gente deu para vocês e resultar em uma coisa que aquilo chame a atenção de vocês e diga que aquilo é a Bauhaus, por exemplo. Como eu tinha falado antes, olha, não dá para eu colocar Bauhaus com uma fonte serifada. Então, a gente está vendo as fontes todas muito simples, aqui tem os prédios, a gente já vai remetendo tudo aquilo que aconteceu na Bauhaus. Vocês ainda não devem estar tão situados assim na Bauhaus, né? Uma coisa que é o exemplo mais clássico. Uma coisa legal, Paula, é eles olharem qual é a identidade da página desse arquiteto, se ele tem uma página, né? É interessante, talvez, utilizar na prancha. Eu faria isso, se eu pegar o arquiteto Otávio Rienk, né? Como é que é a página dele, né? Ele usa que tipo de fonte? Às vezes nem precisa ser copiado ou descobrir qual é, mas alguma coisa meio parecida. Quais as cores, né? Então, parece que isso talvez dê uma certa coesão ao trabalho. Quando eu uso a linguagem desse arquiteto, a personalidade, né, do arquiteto. Aqui tem um videozinho, tá? Eu não vou passar ele agora, porque tem 5 minutos e a nossa aula já está acabando o tempo. Mas depois vocês baixem o slide e olhem esse videozinho. Ele é em inglês, mas ele é com imagens. Então, se vocês não entenderem nada de inglês, não tem problema, porque a partir das imagens vocês vão entendendo um pouquinho sobre layout e composição. É bem essa aula que a gente está dando hoje, ele é bem interessante. E esse lugar desses vídeos aí, tem vários temas de vídeos, tem sobre as fontes, né? É bem legal esse. Cores, aí vão ter vários temas, para quem tiver interesse. São bem curtinhos, bem bom de ver. Esse aqui eu acho que é 5 minutos, é super, super rapidinho de assistir, assim. Então, aqui os formatos principais que a gente tem, tá? Mais voltados para banner, esses, que são os JPEGs, os GIFs e os PNGs. Os JPEGs a gente usa normalmente para fotografia e imagens fixas. Normalmente, quando a gente vai mandar banner, é esse formato que a gente usa, que as pessoas pedem. PNG é quando a gente precisa de imagem sem fundo. E os GIFs é quando a gente tem animação, aquele formato que é só para web mesmo, né? A gente não consegue mandar isso para algum lugar e imprimir, por exemplo. E aí o PDF, que é esse formato que a gente usa nas pranchas e em trabalhos, que é esse formato que não tem alteração, né? Então, sempre quando vocês forem salvar pranchas durante a faculdade, salvem nesse formato, porque é um formato que a gente necessita da escala, e esse é o único formato que ele não altera na hora de gerar esse documento final, assim, ele foi pensado justamente para isso, né? Então, vocês devem se lembrar que essa peça gráfica ela deve falar sozinha, não necessita que alguém explique ela, a gente precisa entender sem que alguém explique. Então, vocês devem ser o mais claros possíveis nesse momento. E aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? Essa
essa prancha eu acho engraçada, porque eu acho ela bonita, mas ela não representa tudo que ela precisa, por exemplo. Ela tem a regra dos terços, a gente enxerga isso, mas ela tem um corte aqui que eu não tenho uma leitura clara, porque ela não está em contraste o suficiente com essa peça de baixo aqui. Ela talvez tivesse que ter um fundo branco e sem linhas pretas, ou um fundo preto. Perdido, né? Talvez o título Pavilhão Canadá ali teria que estar em 2 terços. Tá numa fonte maior, né? Que é legal tu olhar e saber, é o projeto do Pavilhão Canadá. Até tá bonito esse desenho aí, né? Nessa parte do meio do meio. Mas eu fico olhando, o que é isso, né? Fica confuso, né? Então, essa aqui, ela tem várias informações juntas, eu consigo ler que esse aqui é o momento zero e que ela vai passando por vários momentos e ela chega nesse outro momento aqui, que provavelmente é o projeto final, né? Mas ela também é confusa. Por exemplo, nessa aqui já tem um texto maior, já tem um título maior, né? Mas ela necessita de muito texto para me explicar o que está acontecendo. Eu não consigo, a partir dos gráficos, entender como é que eu chego nessa proposta final, né? Essa outra prancha aqui, ela está super bem dividida, né? A gente consegue ler direitinho onde é que está o quê, mas também tem um título super pequenininho aqui, que eu não entendo se isso aqui tudo, como é que isso aqui vai chegar aqui, né? Eu acho que é só a maneira de representar e, pô, se esse título aqui tivesse aqui em cima, numa escala melhor, já estaria bem melhor, né? Aqui também uma prancha que está super bem diagramada, olha só, aqui está o mapa e aqui está a situação dela. Mas eu, olhando, não entendo o que é novo, o que é velho, se é tudo novo, se é tudo velho, o que vai ser construído, o que não vai ser construído. Então é isso, é vocês entenderem o que vocês estão precisando ressaltar nessa prancha. Aqui a gente trouxe alguns exemplos de semestres anteriores, do que vocês vão apresentar. Vocês percebem que está super bem dividido, né? Tem os 3 terços. Está super bem ressaltado o nome da arquiteta, tem uma foto da arquiteta bem no centro. Pode falar, Dudu. Isso aí, pode. Aqui também, ó, tá super bem dividido, tem o nome da arquiteta grande, tem a foto, tem obras dela. E daí vocês vão ter que entender como é que é esse arquiteto que vocês estão estudando, o que vocês querem ressaltar nessa pessoa, nesse escritório. O texto está um pouquinho demais naquela tá, ou não está bem divididos os parágrafos, né? Então, ali mesmo na segunda coluna, é uma coisa que não dá vontade de ler, né? Poderia ter dividido aqui, de repente, com as imagens. Parágrafos, tá uma coisa que se emenda e tu olha e diz, não vou ler essa coisa desse jeito, né? Então, a gente tem que montar e ter um senso crítico, tá? A gente está falando aqui, eu e a Paula, mas a gente é super crítico, né? Então, se eu olhar uma coisa da Paula, eu vou falar alguma coisa. Se ela olhar alguma coisa minha, é isso, a gente vai aprimorando, né? Mas é importante ouvir a crítica. E a nossa crítica vai ser muito em cima dessas ideias, né? Então. Aqui já está melhor dividido o texto. Bem melhor, né? Embora o nome dela eu achei meio tímido. Pequeno, mas as fotos estão interessantes, né? O texto tá dividido em parágrafos que dá para ler, né? Não tá uma coisa muito grande, tão bem simples assim, mas está bem. E aqui alguns sitezinhos que vocês que pode facilitar a vida de vocês durante a faculdade, né? O Canva, esse aqui é um banco de imagens. Esse aqui, tu te lembra o que é, Dudu? É mapas?
Não sei o que é esse. Não me lembro mais também. Mas eu não conheço, tá? Eu conheço o Canva, que eu estou usando bastante ultimamente, que é ótimo para diagramar. Diz ali criar mapas, alguma coisa assim. Esquemas. Mapas, eu acho. É para fazer mapas mentais. Tá? Esse Draw.io, eu nunca usei, tá? Esse I Love PDF aqui a gente usa muito, né? Juntar PDF, diminuir o PDF, reduzir o tamanho do arquivo, né? O Scribe que gera referências, né, automáticas, eu também nunca usei, mas são interessantes, né? Tem outros aí também. Tem vários outros. Se vocês pesquisarem, vocês acham bastante coisa nessa área, assim. E se vocês pesquisarem em inglês, coloca lá no Google Tradutor, também vai aparecer muita coisa. Então, a tarefa para a próxima semana a gente propôs lá no mapa, o mapa 5, e aí... esqueci de botar o mapa 5, tá? Que eu já criei lá, tá? E aí vocês vão colocar o nome da faculdade, onde o arquiteto se graduou, e aí vocês vão colocar uma legendinha bem pequenininha, assim, que é onde ele se graduou, em que ano, e uma imagem dessa faculdade, dessa universidade, o campus, daí vai depender de cada arquiteto, tá? Esse aqui é do Noé, que como eu tinha colocado o exemplo do Noé no outro dia, eu aproveitei e já coloquei da FADU, que é em Montevidéu, e aí coloquei o ponto direto onde é a FADU. Eu acho que era importante eles colocarem FADU, tipo Noé Vega, né? Tá? O nome da faculdade e o arquiteto ali do lado. Pode ser, e aí não esqueçam de colocar o nome dos grupos, que a gente viu que alguns esqueceram. E o nome do grupo, tá? Mas a gente vai acertando isso com o tempo, e a gente tem até como eu e a Paula entrar lá e editar, se for o caso, né? Só para que a gente consiga ir acompanhando depois essas informações, que vai ser legal para os grupos, né? Conseguirem acompanhando. Uma outra coisa, não sei se a Agnes está aqui ainda, que a gente está colocando trabalhos das últimas turmas, porque nós mostramos aí no final, eu e a Paula, uns exemplos, né? Eu diria que os das últimas turmas são ótimos, são até melhores que esses aí. Eu atualizei o ano de 2020/1, tá atualizado inteiro. Dá para colocar o link depois para eles, qualquer coisa. Então, eu diria para vocês irem lá no site, darem uma boa olhada e atentarem para esses últimas turmas, que são muito bons os trabalhos, tá? Então, era isso por hoje, né? Conseguimos chegar bem no horário. Não sei se temos dúvidas. Querem fazer alguma pergunta? Essa aula é corrida, né? Porque ela é muito grande para dar nesse tempinho muito pequeno. Mas qualquer dúvida vocês podem nos chamar. Isso é. Então, na aula que vem, nós vamos ter uma aula só de orientação. Então, seria importante que os grupos tivessem começado a montar as pranchas, né? Para que a gente possa olhar, eu e a Paula, e dar uma orientação, né? Com esse olhar de fora, nós vamos dizer, não, o texto está muito pequenininho, ou as imagens não estão num lugar interessante, né? E muitos nós vamos dizer, coloca um grid aí, né, para organizar essa prancha, para organizar as informações. Então, a aula que vem é uma aula de orientação, nós não temos conteúdo, não temos alguma coisa nova, né? Mas é importante que os grupos tragam algum material, tá? Pode ser só uma prancha, né? Se não tiverem ainda todas, que aí depois nós vamos iniciar no nosso bloco 3, tá? Então é importante. Nós temos uma data de entrega, né? Para essas três pranchas, que eu não lembro mais.
Acho que é dia 16, talvez. Acho que sim. Provavelmente seja no dia do bloco 3. Vitória. Não tem bola para minha voz, tá? Eu tô gripada. Diz assim sobre a minha arquiteta, que estudou na instituição de ensino arquitetura e urbanismo Unicinos. Pode ser isso que eu boto? Isso, Unicinos. Vai entendi. marcar Unicinos. Então, tá. Tá, Obrigada. o nome dela é ali em São Leopoldo, tá certo. Então tá, já vou botar já. Tá bem, bem simplesinho, tá? A gente vai continuar com essa atividade no mapa, porque é interessante para a gente ir acompanhando e os colegas irem acompanhando, tá? Não vão ser a data da próxima aula. Vou conferir aqui na aula para que dia tá. Dá uma olhada, porque então nós vamos mudar o cronograma, tá? Vamos ter uma orientação na próxima aula e aí a gente empurra a entrega, tá? Pode ser até o dia da outra aula, não tem problema, para dar mais um tempo. Tá? Nós vamos mudar a data da entrega das 3 pranchas. É que eu acho que está assim, a orientação, e aí poderia entregar até a meia-noite, tá? Mas a gente dá mais um tempinho. Porque... Tá esse dia mesmo do mês. De repente a gente deixa até a sexta, alguma coisa. Ou até o fim de semana, né? Para dar o fim de semana para os grupos se reunirem e tudo mais. Então não temos podem ficar bem tranquilos, que a gente vai ter a aula de orientação e vamos dar mais uns dias, né? Para vocês fazerem. Eu tenho uma dúvida. Na hora de botar as fotos das obras, entendeu? A gente tem que mostrar todas as fotos, dá para excluir algumas, porque senão ia ficar muito poluído. A gente que escolhe isso. Não, escolhem, né? Tá. Escolhem algumas obras, tá? E na linha do tempo, nem precisam colocar todas, se for um arquiteto que tem muitas obras, tá bem? Obrigada. As que vocês acharem mais importantes, né? Geralmente são importantes quando são obras públicas, grandes obras, né? Claro, algum arquiteto pode ter obra só residencial, tá? Aí seria legal ver o que já saiu publicado, que ganhou prêmio, né? E aí fazer meio que não colocar tudo, né? Porque não tem como. Mais alguma dúvida? Sim, não. Então, estão dispensados, né? Estamos bem no horário da aula. Não esquece de parar de gravar tudo. Vamos parar a gravação. Interromper.